E assim começa meu dia. Assim que a gente levanta da cama, logo o Billy vem pra deitar. E ela fica aí deitadinha, gente. Se deixa, ela dorme a manhã inteira na minha cama. Olha que coisa mais linda, minha gatinha. É muito amor envolvido, gente. Se você tem um petzinho, você pode confirmar o que eu digo. Mas nesse dia, gente, eu vou mostrar pra vocês a realidade de como estava a minha casa. Minha casa estava simplesmente totalmente bagunçada. Olha aí pra vocês verem, tudo fora do lugar, cheio de pratos em cima da mesa, bolo em cima da mesa, tudo desalinhado, como vocês podem ver. É muito curioso, né, gente, a gente se adaptar até mesmo a amanhecer com a casa bagunçada. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que o sofá tá bem bagunçado também. E tem farelo de bolo espalhado pelo chão da casa inteira. Aí eu tô mostrando, vocês podem ver os farelos de bolo. E vocês pensam que para por aí? Que nada, gente. A minha pia também. Vocês não tomem susto, não caiam para trás, mas olha aí, cheia de louça para lavar. E essa é a realidade de muitas pessoas, né, gente? A casa tem vida e essa é a realidade da vida da casa. Louça para lavar, forma de bolo e assim segue. Fogão todo respingado, mas nada que a gente não consiga dar um jeitinho, resolver o problema. Gente, eu vou dizer para vocês, essa água estava simplesmente gelada. Aqui, como vocês sabem, não faz frio, mas assim, o vento é gelado, a água é gelada. E nesse dia a gente estava 22 graus. 22 graus não é frio em lugar nenhum, mas aqui a gente sente realmente o vento e a água ficam muito gelados. Mas não tem jeito, né, gente? Tem que lavar a louça. O importante é a gente não desanimar e cuidar das coisas que tem que ser feitas. E assim eu acredito que na maioria dos lares brasileiros, né, fazer um carinho na nossa família, né, cuidar das coisas da casa da gente, é muito importante. Agora mesmo eu vou limpar o fogão, gente. Eu tinha mostrado pra vocês, ele estava todo respingado. E aí eu pego essa buchinha azul que ela promete não riscar. E aí eu somente passo mesmo a esponjinha com o detergente e vejam que ele vai ficar limpinho, brilhando, somente com isso. Aí é um paninho de microfibra que eu utilizo para ajudar na limpeza. E realmente esse é um fogão que ele é muito fácil de limpar. É muito bom, porque qualquer produto simples, eu não preciso comprar produtos específicos para limpar meu fogão. Somente o detergente e a esponja já dão conta do recado.
Aí eu só tenho uma observação a fazer. Como o fogão é pesado, eu não consigo arrastar o fogão, tirar do lugar para desligar da tomada. Então o painel dele, quando eu passo a flanela para enxugar, volta e meia ele liga. Então não façam isso. Se você tiver um fogão, você, por favor, pegue seu fogão e tire da tomada para limpar. Sabe aqueles paninhos que parecem um papel, que é reutilizável? Eu utilizei para enxugar o fogão, porque eu acredito que assim fica bem brilhante e o resultado é muito bom. Essas trempes do fogão, gente, elas são de ferro. Aí eu tenho receio que elas enferrujem. Então o que é que eu faço? Eu procuro secar bem para evitar justamente isso. E também cada frestinha do fogão eu procuro secar bem para não deixar nenhum resíduo, nenhuma espuma. E mesmo tem os locais que encaixa a trempe do fogão, estava meio úmido, eu fui secar para garantir que não vai ficar nada úmido para poder não enferrujar. Imagino eu, né, que se são de ferro, tendem a enferrujar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E gente, eu vim falar com vocês somente agora porque eu tenho uma agonia terrível de começar a fazer minhas coisas, a minha rotina diária, principalmente na cozinha, com a casa bagunçada. Então, como vocês viram aí, eu mostrei um pouquinho para vocês de como está a casa. Hoje, aproveitando que eu estou sozinha nesse momento, aí eu decidi, vou gravar um vlogão daqueles raiz mesmo, mostrando o máximo que der da minha rotina aqui em casa, e eu espero que vocês gostem muito. Bom, gente, como vocês viram, eu mostrei, né, que a casa tá bagunçada, sofá desorganizado, prato em cima da mesa, farelo de bolo no chão. Gente, essa semana isso acontece porque semana sim, semana não, minha netinha fica com meu filho. A semana dele, ela sobe aqui pra casa antes de 6 horas, 5h40, 10 para 6, pra que a gente possa arrumá-la, dar café e levar pra creche. E aí a gente faz tudo isso e Raimundo leva ela pra creche. Então, nessa semana, gente, que é tão especial que eu estou com minha neta, eu não fico assim me preocupando muito em policiar e ficar cuidando de casa. Não, simplesmente eu quero curtir aquele momento com ela, então deixo ela bem à vontade, deixo ela sentar no sofá do jeito dela, deixo ela pular na cama, ela disse que é pipoquinha, é a pitoquinha que fica pulando, e eu deixo, gente, sabe? São momentos únicos que passam tão rápido, então assim, eu quero curtir o momento com ela, e é por isso que vocês viram essa baguncinha, mas normalmente não tem sido assim. Como vocês sabem, né, quem acompanha o canal, mas sempre meus filhos são grandes e não acontece essa bagunça. Geralmente o apartamento amanhece bem organizado. Mas, gente, como vocês puderam ver, a pia amanheceu cheia de louça. Sabe por quê, gente? Porque atualmente eu não sei se acontece com todas as pessoas, mas eu tenho notado que depois que meus filhos ficaram maiores, vocês veem que Isaac, meu caçula, ele tem 17 anos, e Davi, que é o filho do meio, tem 19 anos. Tiago tem 27, mas mora na casa dele. Então, eu notei, gente, que depois que os filhos crescem, pelo menos aqui comigo, não existe mais isso de, eu vou limpar minha cozinha para amanhecer com a cozinha limpa para começar o dia. Nada disso, gente. No meu caso não funciona, porque eu lavo os pratos, lavo o que tiver que lavar, limpo o fogão, limpo pia e acorda prato na pia, caneca de café, fogão respingado. Então assim, não compensa eu ficar lavando, me acabando à noite com, ainda mais que estamos no inverno, a água sai bem gelada. Então assim, não compensa eu ficar me acabando para fazer essas coisas durante a noite. Então é por isso que tem amanhecido louça na pia, porque realmente é difícil para controlar. No meu caso, eu vou dormir com o Raimundo e eles ficam, então eles utilizam a casa, né?
Então é isso. Mas vocês viram, né, que eu limpei o fogão caprichadinho. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho como ficou, gente. Ficou, ó, top. Fala aí, gente, se isso aqui não é a paz da dona de casa. Lavei tudo que tinha, enxuguei, guardei, sequei minha pia, limpei meu fogão que estava bem sujinho, bem respingado. Eu mostrei para vocês no início como estava. E, gente, esse fogão tem uma qualidade. Ele, apesar dele sujar muito, qualquer respinguinho, até uma gota de água que cai, ele já fica manchadinho. Mas é muito fácil de limpar, gente. Você passa uma esponjinha macia com detergente, somente ele já limpa facinho, passa uma flanelinha macia e ele fica limpinho mesmo, gente, não dá trabalho. O trabalho que dá, que eu vejo, é que ele, se eu enxugar ele, se eu limpar ele sem enxugar, ele fica meio manchado. A água vai secando e fica as impressões do pano que eu enxuguei. Então eu gosto de vir com um paninho seco após lavar ele e limpar. Mas deixa eu voltar aqui com vocês. E agora sim, gente, agora já dá para eu fazer meu almoço, tá? Vou fazer meu cardápio simples, vocês sabem que a gente sempre come o básico mesmo. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Casa, gente, tá lá do jeito que estava, do jeito que eu mostrei para vocês, mas a minha prioridade sempre é essa. Cuido da cozinha, cuido do almoço e depois eu vou cuidar da casa, já que eu estou sozinha, só com minha gata. E não, aí não tem estresse, tá bom? Mas eu sou do time que precisa limpar o fogão, precisa limpar a pia para cozinhar, tá bom? Normalmente, gente, eu gosto de cozinhar a beterraba dentro do feijão. Só que eu já tinha feito o feijão no dia anterior, então vocês estão vendo aí, eu vou colocar uma beterraba para cozinhar, que vai ser nossa saladinha de beterraba. Aí eu coloco rapidinho na pressão e na cozinha. Eu coloco geralmente 15, 20 minutinhos, aí ela fica no ponto que a gente gosta de consumir. Fica muito boa, eu só tempero com chimichurri e fica top. E aí eu vou fazer aquele arroz nosso de cada dia. Nesse potinho, vocês estão vendo, é um pote de alho comprado, mas é o alho, aquele alho que eu comprei, que eu mesma triturei no multiprocessador e misturei com sal. Aí eu coloco um pouquinho de azeite para poder refogar o alho e o arroz. E já fica bem saboroso. Veja que eu gosto de um arroz bem caprichado no alho, né, gente? Aí eu amo alho. Às vezes aqui em casa eu até exagero. Por isso que eu nunca posso guardar o alho triturado sem sal, porque senão eu exagero. Porque eu amo alho, gente. Eu mantenho ele na geladeira. Vocês viram que eu tiro, já utilizo, já guardo novamente na geladeira. Aí eu tô mostrando pra vocês a quantidade. E aí eu já tinha uma água fervendo na chaleira, gente. Eu acho que adianta muito, que economiza muito gás, então compensa. Aí eu já tinha um arroz separado. Eu não lavo o arroz, tá? Eu não lavo, eu acho que dá diferença, que dá um resultado. Eu acho que o arroz fica empatado se eu lavar. Vai ver que eu que não sei fazer, né? Arroz lavado, mas enfim. Eu uso arroz branco e não lavo não. Aí eu tô mostrando pertinho pra vocês. Foi bem pouquinho azeite, né? Somente pra ajudar a refogar o alho mesmo. E a proteína que eu vou utilizar vai ser o filé de peito de frango. Aí eu vou abrir os bifes de filé de peito e vou fazer somente um temperinho simples mesmo. A princípio, gente, eu ia fazer esses bifinhos mesmo, né, fritos, grelhadinhos na panela.
mas depois eu desisti, vocês vão ver. Aí eu só abro mesmo, não lavo, tá, gente? Não me julguem, mas quando é peito de frango assim, que vem bem limpinho, eu não lavo. E aí aqui eu já tô mostrando pra vocês que ele já está todo aberto e temperado. Eu utilizei uma misturinha de temperos, que é chimichurri, sal grosso e páprica defumada, que é muito bom e fica muito gostoso mesmo. Pessoal, vocês viram que no último take eu fiz os bifinhos de frango e temperei com essa misturinha de páprica defumada, chimichurri e sal grosso. Porém, gente, já são mais de 11h20, vocês acreditam? Gravando, passa muito rápido. Aí eu cortei os bifes de frango em iscas, e aí eu tenho esse brócolis aqui congelado, que eu vou utilizar, gente. Eu vou fazer com brócolis e aí vou colocar mais uns temperinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, porque senão daqui a pouco os meninos chegam e nem almoço tem, tá bom, gente? Mas quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o almocinho. E assim ficou as iscas de frango com brócolis. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas tem um caldinho também, tá vendo? Molinho, não tá seco não. Aí aqui tá o arrozinho que eu fiz hoje com vocês. A saladinha de beterraba, que eu só coloquei chimichurri e um pouquinho de sal em cima. Aqui já tinha feijão pronto, que eu fiz ontem. E aqui foi uma sobra do almoço de ontem, que foi moela com batata. Não sei se vocês gostam, mas eu amo miúdos de frango. Eu gosto de fígado, gosto de moela, coração. E ficou uma delícia, gente, essa moela. Gente, deixa eu falar com vocês. Esse vídeo já ficou enorme. Então eu acho que eu vou ter que deixar a arrumação de casa para uma outra oportunidade. Então, gente, como eu estava falando pra vocês, o vídeo tá bem grande já. E o que falta fazer é eu fazer a arrumação da casa. Graças a Deus, o almoço eu consegui vencer antes do meio-dia. Agora são 11h40, 11h45 mais ou menos. E eu comecei cedo, gente. Aquele vídeo que eu comecei com vocês foi cedo, bem cedo mesmo. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês têm interesse, gente, de ver eu arrumando a casa? Não sei, porque como tem muito tempo que eu não gravo, eu não sei se vocês têm interesse de ver. Aí você coloca aqui nos comentários, por favor, se você tem interesse de ver um vídeo de eu limpando a casa. E talvez até mostre, né, a utilização do mop novo. Porque eu mesmo, quando eu vejo uma coisa assim de utilidade para casa, eu fico curiosa para saber como é que funciona, tá bom? Então, se você tiver interesse, quer que eu grave o vídeo, eu posso gravar depois. E também eu não vou deixar vídeo de continuação desse aqui, porque, gente, eu sou assim. Se eu acompanho um canal e vai ter vídeo de continuação, eu fico ansiosa esperando o próximo vídeo, tá bom? E como eu não gravo diariamente, eu imagino que a espera pode ser uma coisa bem chatinha, porque eu mesmo fico agoniada. Tem alguns canais que eu sigo que eu fico louca esperando a continuação dos vídeos. Então esse vídeo vai ficar por aqui, com esse almocinho que graças a Deus eu consegui terminar em tempo, e a casa fica para uma outra oportunidade, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Embora eu não tenha conseguido gravar para vocês, mas olha aí, ó, o chão já está limpinho, sem nenhum farelinho de bolo, o sofá arrumadinho, a mesa toda organizada. E assim a gente vai vencendo, né, gente, um dia após o outro. Estou mostrando para vocês desse ângulo, que tá tudo no seu devido lugar, tudo arrumadinho, graças a Deus. E assim a gente segue, né? Eu vou mostrar para vocês agora de outro ângulo, para que vocês vejam. E eu arrumei até bem rapidinho. Vocês veem que o que mais demora mesmo, né, a gente fazer numa casa é a comida. Então, gente, é isso. Eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, né, o depois, já que eu mostrei o antes. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.